Olá, amiguinhos! E no vídeo de hoje eu trago algo um pouco diferente. Eu resolvi juntar 3 temas que foram os shorts de maiores visualizações do canal, minha gente, que ultrapassaram os 1.000.000. E toda vez tem comentário de gente me questionando, gente me perguntando detalhes das histórias, só que o shorts, minha gente, é 1 minutinho só. Então eu resolvi trazer esses assuntos aqui para explicar para vocês num vídeo mais abrangente. Solta a vinheta que a gente já vai começar. Minha gente, hoje a gente vai falar de 3 assuntos distintos, que um não tem nada a ver com o outro, tá? Então não vem gente, mas não tem nada a ver com o outro. Porque aqui tem gente cebosa me xingando esses dias nos comentários, sabe, minha gente? Eu fico até refletindo no mundo. Não posso mais falar de feminazi, o povo me xinga. Não posso mais falar do Janequim dançando de salto, o povo me xinga. É uns mimizentos, sabe? E você que fica me xingando nos comentários também, vai te lascar, que eu não tô nem aí. Mas minha gente, tô meio na pindaíba, sabe, minha gente? Tô precisando de visualização, tô precisando do C, Cebozinho. Me ajuda a curtir esse vídeo, pelo amor de Deus, Cebozinho. Você não tá curtindo, nem os vídeos antigos você tá assistindo, Cebozinho. Que saco, que tristeza isso, viu? Nunca pensei na minha vida que eu ia chegar numa situação dessa, né? A ponto de ter que abandonar o YouTube pra voltar a trampar fora, porque você não dá bola mais pra mim. Vamos ao que interessa, né, minha gente? O primeiro assunto que eu vou falar para vocês hoje é a respeito de um cara chamado Félix, que foi o primeiro cara a realizar um transplante duplo de braços do mundo inteiro, minha gente. Aos 25 anos, o Félix Gretarsson trabalhava, minha gente, como eletricista num poste, lá na rua da Irlanda, né? Só que daí do nada, minha gente, ele sofreu uma descarga elétrica. E aí ele caiu no chão. Todo mundo achou, minha gente, que o Félix tinha ido de arrasta pra cima, né, coitado? Porque a descarga elétrica foi gigante. Só que não, minha gente. Ele acabou perdendo os 2 braços, mas continuou com a sua vida firme e forte. Só que depois disso, minha gente, o Félix passou a ficar meio deprimido. Ele já era pai de 2 crianças e ele não conseguia mais pegar os seus filhos, brincar com as crianças, levar pra escola. E ele passou por um período de depressão muito grande. Vocês imaginam uma pessoa tá com 25 anos e perder os 2 braços? O acidente ocorreu no ano de 1998, minha gente. Ele era um cara jovem ainda, né? E aí, sabe qual foi a saída que ele encontrou? Para poder não ficar mais chateado e triste com essa situação, começou a usar droga. E aí vem os questionamentos. Mas como usava droga sem braço? Minha gente, quando eu fiz esse short, o que eu tive desse comentário, o maior comentário que eu tinha, como usava droga sem braço? Vocês nunca viram ninguém que rói a unha do pé, não, minha gente? Que fica chupando o dedo do pé, o dedão, que nojo. Mas tem gente que faz isso, que fica o dia inteiro chupando o dedão do pé, não? Vocês nunca viram pessoa que não tem os braços, minha gente? Que lava a louça com o pé, que faz comida com o pé, que faz tudo com o pé? E a outra droga usa com a boca, né? Mas o pé ajuda, né? Pega com o pé assim, ó. Ele colocava assim, ó, o cigarrinho aqui no meio do pé e fumava, minha gente. Mas que besteira, quanta besteira, pô. Ficou todo mundo, nossa, mentira isso. Como que usa droga com os pés? Eu mostrei meu pé aqui, meu pé tava sujo. Não quero comentário também, né? Vocês não lavam o pé? E a gente, eu ando descalço pra casa. Eu não uso chinelo de jeito nenhum. Meu pé fica cascudo mesmo. Eu lavo todo dia. Depois que eu lavo, fica limpinho, brilhando, areado. Mas então, minha gente, voltando ao assunto. O Félix estava muito chateado, sabe? Porque ele já não tinha mais os braços. Tava todo caído, escangaiado na droga, coitado. Que o bichinho tava parecendo um cracudo lá da Cracolândia lá de São Paulo, sabe? Todo velho, murcho, escangaiado, sabe, com aquela carinha assim, de quem tá usando muita droga, sabe? E aí ele falou pra esposa dele: amor, eu preciso mudar, não aguento mais viver desse jeito, eu quero meus braços de volta. E a mulher dele falou: mas não tem como pôr braço de volta. Ele falou: tem, já ouvi dizer que existe transplante pra isso. Só que até então, minha gente, não tinha sido feito em nenhum lugar do mundo um transplante que fosse capaz de colocar braço de novo nas pessoas. Foi aí, minha gente, que ele encontrou um doutor chamado Jean Michael, na França, que dizia que talvez teria solução para ele. Só que falou para ele: ô, seu ceboso, você quer ter os braços de novo? Só que você tem que pegar e parar de usar droga, né? Porque senão coloca o braço no C, você vai penhorar os braços na biqueira. Vou fazer o seguinte: você vai fazer um tratamento psicológico, vai melhorar a sua mente, e a gente começa a fazer um tratamento e não sabe ainda se vai dar certo. Aí, minha gente, ele ficou 1 ano em estudo, sabe, pra ver se dava certo ou não.
Vale lembrar que desse período que ele ficou sem braço até o início do tratamento, mais de 15 anos, tá? Ele ficou mais de 15 anos sem os braços. Pois bem, minha gente, o médico falou, vamos fazer a cirurgia, eu tenho coragem. E foi lá e colocou os 2 braços nele. Aí também era o questionamento que muita gente tava falando. Mas da onde veio esses braços? Veio do defunto, né? Ou você acha que alguém corta os braços de alguém para costurar no outro? Ficou um negócio meio Frankenstein, né? Eu tava até pensando. Você pensou, você tava com os braços que não é teu no corpo, né? Deve ser, ao mesmo tempo deve ser maravilhoso, deve ser bom, deve ser esquisito, né? Você pensou, você vai lá coçar a bunda, você tá coçando a bunda com a mão de um defunto, né? Um outro defunto tá coçando sua bunda, não é verdade? Aí você pega e põe o dedo na boca. Gostinho de cadáver. Ah, gente, eu não sei não. Mas é melhor do que ficar sem os braços, né? E aí, gente, deu certo o tratamento dele, graças a Deus, minha gente. Em pouco tempo, aproximadamente 16 meses após a cirurgia, ele já conseguia abraçar sua esposa, já consegue dirigir, minha gente. Ele já conseguia abraçar os netinhos dele, que daí já tinha nascido 2 netinhos, sabe? Ele tava feliz da vida, minha gente. E o Félix Gretarson hoje tá com 50 anos. E ele disse que realizou todos os sonhos da vida dele após ter feito o transplante simultâneo de braços. Que isso foi um divisor de águas na vida dele e que mudou a vida dele para melhor. Eita, minha gente, vocês teriam coragem? Eu acho que é melhor que ficar sem os braços, mas que é esquisito mesmo você saber que você tá com os braços de um defunto. Pensa se o braço resolve criar vida própria, o defunto fala que é o meu braço, daí começa, ele acorda de manhã, a hora que ele levanta da cama, o defunto vem aqui. Devolve meu braço! Eu, hein? Tudo é possível, né? Tudo é possível nesse mundo. Esse short, minha gente, quando eu contei essa história do Félix Gretarson, teve 2.700.000 visualizações. O próximo short, minha gente, é uma história que eu contei da Valentina Francavilla, que é a Valentina, assistente de palco do Ratinho. Também contei uma história em 1 minuto que me rendeu 2.600.000 visualizações. E eu vou tentar contar e destrinchar um pouquinho melhor essa história. Minha gente, a Valentina Francavilla, ela é italiana, nascida na Itália. E aí o Ratinho, há muitos anos atrás, viu ela fazendo as pegadinhas, as câmeras escondidas do programa Silvio Santos. E ele falou que ela era muito inteligente, perspicaz. E ele tinha criado um quadro no programa dele, que era um quadro de uma italianinha, que ele tinha visto num programa no exterior, que discutia com o apresentador falando italiano e ele não entendia nada. E logo, o personagem da Valentina, já que ela falava um italiano fluente, fez muito sucesso, minha gente. Só que ele disse que ao longo dos anos, a Valentina não queria mais usar o personagem, o sotaque, sabe? Ela queria, ai Ratinho, deixa eu ser eu, parar de falar Chapolino. E começou a usar o jeito dela. Ele falou, tudo bem, não vai ter tanta graça, mas já que você quer ser a Valentina, tudo bem, né? E aos poucos ela foi mudando e o personagem foi perdendo a graça. Só que o Ratinho é um cara muito generoso e ela continuou no programa durante um tempão. Até que, minha gente, ela foi convidada no ano de 2021 para fazer a Fazenda 13, né? Que foi a depois do Biel e da Jojo lá. E aí, minha gente, ela teria que ter avisado o programa do Ratinho com uma certa antecedência. E ela não fez. Ela avisou quase em cima da hora o diretor do programa de que ela teria que assinar um contrato com a Record porque ela iria participar da Fazenda. O diretor do programa falou que estava muito em cima da hora e que ela poderia ter avisado antes. Porém, ela não avisou o Ratinho, minha gente. E aí ela foi. E ela perguntou se não desse certo na Record ela poderia voltar. E o diretor foi enfático ao dizer, eu acredito que o próprio SBT não vai querer você de volta. E o Ratinho ficou muito magoado, porque o Ratinho disse que ele sempre foi amigo dela, ele sempre emprestou muito dinheiro quando ela precisou. Tudo que ela precisava ela tinha ali no SBT e ela quis dar um passo maior do que a perna e sem avisar ele. A Valentina, minha gente, disse que se arrepende demais, que foi um dos maiores arrependimentos da tua vida ter abandonado o Ratinho, porque a carreira dela não deu certo na Fazenda, ela saiu sem repercussão nenhuma e hoje ela encontra-se desempregada, já está com mais de 100 quilos que ela engordou demais. Minha gente, outra história de sucesso que eu contei aqui nos shorts foi a história das 2 senhoras que escavaram o terreno da sua casa inteiro apenas com uma colher de pedreiro. Minha gente, o ano era 2019 e a cidade era Maceió. 2 senhoras, minha gente,
elas pegaram uma colherzinha, sabe, colher de comer comida mesmo, e um baldinho, e começaram a pegar areia da casa, escavar o terreno, isso tudo durante 10 anos. Elas pegavam toda a areia que elas recolhiam e levavam atrás de uma escola, num terreno baldio que tinha próximo da casa delas. E elas ficaram fazendo isso, minha gente, durante muito tempo, durante 10 anos, todos os dias. O povo fala e acha que foi os aliens que construíram as pirâmides do Egito. Dá 2 colheres na mão das velhas pra você ver que não acontece. As 2 senhoras dizem que elas faziam isso por conta de uma crença religiosa. Crença religiosa que vai escavando lá pra baixo. Elas queriam ver o tinhoso, será? Será, minha gente? Elas queriam ver o capiroto? Bom, elas escavavam tudo lá, né, minha gente? Só que aí os vizinhos começaram a reclamar, porque as casas dos vizinhos começaram a aparecer rachaduras. Fora que a casa delas mesmo já estava condenada, né? Um dos filhos dela apareceu na época dizendo que tentou de tudo para tirar sua mãe e a sua tia daquela casa. Só que elas não queriam sair de jeito nenhum, porque elas falavam que elas tinham uma missão. A gente sempre esteve presente e sempre veio conversando com ela, os filhos. Ficou muito delicado, inclusive várias vezes a gente até nem conseguia entrar aqui para conversar com ela. A gente conseguia, porque ela atendia a gente dali do portão como se fosse uma forma que ela não quisesse que a gente visse. A missão era afundar a vila inteira, acho que por isso que afundou tudo Maceió depois. Falaram que foi por causa das minas de sal de gema lá, eu acho que não, viu? Acho que foi essas velhas que fez afundar tudo, que deve ter cavado um túnel subterrâneo embaixo de Maceió inteiro. Precisa ser investigado isso. As 2 senhoras idosas moravam na casa com mais uma neta. Só que elas tinham problemas mentais e a neta também disse que tinha um grauzinho, sabe? Também tinha um pouco de problema mental. Então era difícil, minha gente, porque ninguém conseguia frear ela. Até que um dia um vereador fez a filmagem do terreno, daquela situação, né? Colocou na internet, que chamou a atenção da imprensa do Brasil inteiro. E aí o CRAS foi lá e recolheu, aliás, o CRAS não, o CAP. E aí o CAPS foi lá e recolheu as 2 senhorinhas, levou numa casa em segurança, sabe? Onde não tinha mais o risco de acontecer nada, né? E elas viveram quase felizes para sempre, minha gente. Só que a casa onde elas viviam e o terreno onde elas viviam, hoje virou um lixão a céu aberto. E os moradores estão de saco cheio de ter que conviver com tanto lixo, com tanta baderna, minha gente. Da ruína da casinha das velhas que elas largaram lá. Eu tenho minhas dúvidas, viu? Eu acho muito sinistro isso, viu? Muito suspeito, aliás. O que será que essas 2 senhorinhas estavam tramando, minha gente? Que ninguém é trouxa de pegar uma colher e ficar enchendo balde de areia o dia inteiro, né? Só que elas foram para uma casa, hoje elas estão vivendo em segurança, né? A casa delas meio que desabou, parcialmente desabou. Tá tudo esculhambada lá, né? Minha gente, essas histórias que é sinistra, né? Tem coisa que só existe aqui no Brasil, que a gente não tem nem noção que acontece até a gente ficar sabendo, né? Bom, minha gente, espero ter esclarecido mais essa história, que foi mais um short campeão de audiência com vocês aqui. Se tiver mais alguma história que vocês querem que eu traga aqui, minha gente, de shorts que vocês querem que eu traga com detalhe, deixa nos comentários, porque eu posto shorts todos os dias, uma cacetada de shorts. E muitas das vezes, minha gente, shortzinho de 1 minuto, 60 segundinhos, você não consegue explicar nada, não. Eu quero explicar com riqueza de detalhes aqui pra vocês. Bom, vocês gostaram desse vídeo, minha gente? Deixa nos comentários falando se você gostou, se você assistiria mais vídeo desse tema, minha gente. Porque eu preciso faturar, eu preciso de um dinheirinho. Olha minha cara de pobre, tá até mais aguçada. Olha aqui como eu tô com cara de pobre, olha. Olha aqui, até aquele olhar de pobre, sabe? Por quê? Porque eu tô ficando cada vez mais pobre, minha gente. Porque eu não sei, esse canal decolar antes, fazer um puta de um sucesso. E ultimamente é só tristeza e depressão, minha gente, sabe? Olha que eu vou olhar meu carro do partido, triste, chateado, não funciona mais, tá tudo escangalhado, pendurado, tudo as peças quebrando ao mesmo tempo. Tá tudo esculhambado, minha gente. Na outra plataforma que eu ganhava dinheiro também, dinheiro de verdade, fui praticamente expulso de lá, porque eu expus umas verdades, umas coisas erradas que eu estava fazendo. Mas agora eu tô aqui, gente, eu preciso muito de você, cebozinho. Olha minha câmera, o jeito que tá a imagem, tudo travada, tudo travando. Preciso muito de você aqui. Então, curta e comenta muito nesse vídeo. Meu beijo, um excelente final de semana para todos vocês.